Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o professor Matheus Lima e o tema da nossa aula é reportagem e intertextualidade. Hoje iremos aprender mais sobre como a intertextualidade pode auxiliar na construção de sentido nos textos. E não se esqueçam de marcar a presença de vocês na nossa aula de hoje. É muito importante. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela, preencher o formulário e registrar a presença. Antes de começarmos a aula, eu vou passar algumas informações sobre ela para vocês que nos assistem. Esta aula foi planejada para as turmas de 9º ano do ensino fundamental, trabalhando a habilidade de analisar o efeito de sentido produzido pelo uso em textos de recurso a formas de apropriação textual, paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre. Como objetivos específicos, essa aula busca analisar os efeitos de sentido produzidos por citações diretas em um texto jornalístico. Vamos começar nossa aula refletindo um pouco. De que forma vocês acham que um texto pode interferir em outro texto? Vocês acham que, ao fazermos referência a diferentes textos em nossa escrita, podemos criar diferentes sentidos? Pensem um pouquinho aí. E aí, conseguiram pensar? Vamos relembrar um pouco o conceito de intertextualidade? Vejam comigo. A palavra intertextualidade é formada por duas partes. Olhem só. Inter, essa primeira parte, significa relação, ligação. Textualidade é o conjunto de características que faz o texto ser um texto. Já o significado da palavra intertextualidade é interessante. Intertextualidade se refere ao diálogo que dois ou mais textos estabelecem entre si. É a presença de um texto em outro, causando diferentes sentidos e sensações. Vamos conferir um exemplo juntos? Vamos ler um trecho do famoso poema Canção do Exílio, do falecido poeta maranhense Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Já tinham lido ou ouvido esse texto? Agora, vejam esse outro poema, chamado Europa, França e Bahia, do falecido poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Perceberam a semelhança? Vou colocar lado a lado para vocês verem. Me respondam. Como um texto aparece dentro do outro? Pensem um pouquinho em casa. E aí, pensaram? Vejam que no texto de Drummond ocorrem algumas referências à Canção do Exílio. O Drummond, ele traz o título do verso de Gonçalves Dias em seus versos. Aqui, ó, minha boca procura a Canção do Exílio. Sem contar que existem semelhanças entre os versos de cada um dos poemas. Agora, vejam que, ao realizar uma intertextualidade entre Canção do Exílio e o seu poema, o Drummond acrescenta ainda mais nostalgia à sua obra. Canção do Exílio é um poema escrito por Gonçalves Dias enquanto o autor estava em Coimbra, que fica em Portugal. Ele destaca a fauna e a flora brasileira, demonstrando a saudade do autor de sua terra natal. Já o poema Europa, França e Bahia demonstra a nostalgia, isso é, a saudade do autor querendo voltar à sua terra de origem.
Essa temática da saudade é presente nos dois textos, se a gente perceber bem. Vocês acham que o poema de Drummond, né, teria o mesmo impacto se não tivesse a presença do texto de Gonçalves Dias? Importante pensar nisso. E vocês sabiam que a intertextualidade ela não acontece somente em textos literários? Os textos jornalísticos, como é o caso da reportagem, são ótimos exemplos de textos que também apresentam a intertextualidade. Só para a gente relembrar, a reportagem é um gênero textual jornalístico, ok? Que tem o intuito de informar e também visa criar uma opinião nos leitores. A reportagem quer que os leitores leiam e opinem sobre o tema que ela está falando. Por isso, ela cumpre um papel importante como formadora de opiniões. E algumas das características principais desse gênero, da reportagem, são: os textos eles são escritos em primeira ou terceira pessoa. O foco é em temas sociais, políticos e econômicos, temas de interesse social. E também temos a presença dos discursos direto e indireto. Vamos conferir essas características e outras, mas analisando um exemplo. Essa reportagem é do jornal É o País e foi publicada no dia 15 de agosto de 2017. Vamos ler alguns trechos juntos. A geração que não assiste mais TV e corre atrás dos YouTubers. Percentual de brasileiros que vê vídeos na internet já supera os assíduos da TV a cabo. 2 das 3 personalidades mais influentes do Brasil são YouTubers, diz pesquisa. Essa reportagem fala um pouco mais sobre as crianças, adolescentes e jovens que consumem mais conteúdo produzido na internet do que produções da TV aberta ou a cabo. São 21 horas de uma terça-feira no Rio de Janeiro e Matheus Salles, um garoto loiro e meigo de 13 anos, aguarda com pulinhos de impaciência para tirar uma foto com alguns de seus ídolos. Os ídolos que Matheus e mais 6 amigos esperam não são futebolistas, nem apresentadores de televisão, nem cantores, tampouco atores. Estamos às portas de um evento do YouTube, cujas estrelas são Júlio Cocielo, Luba ou Whindersson Nunes, youtubers com milhões de seguidores na rede, que se tornaram os popstars de uma geração que não assiste mais TV. Matheus e seus amigos não sabem o que é almoçar com a trilha do Jornal Hoje, nem vão dormir após a novela das 21 horas. Se eu assisto TV normal? Como assim? Questiona o garoto. Bom, só se houver jogo. A experiência de ver televisão não é mais familiar, é individual. Foi uma mudança comportamental das novas gerações, afirma a diretora do YouTube no Brasil, Fernanda Serávolo. Os novos hábitos dos mais jovens, as chamadas geração Z e os millennials, começam a aparecer nas pesquisas. Embora a TV aberta continue sendo campeã de audiência no Brasil, o tempo que o brasileiro passa assistindo a vídeos na internet vem crescendo em maiores proporções, segundo o estudo de 2016 apresentado pelo YouTube em parceria com o site Meio e Mensagem e consultoria Provokers. Os brasileiros são consumidores compulsivos de conteúdo em vídeo, disse Serávolo. Perceberam como essa reportagem aborda um tema de interesse social e busca fazer o leitor criar uma opinião sobre isso? O texto inicia narrando uma situação onde um menino de 13 anos vai com seus amigos a uma convenção de celebridades da internet e vai seguindo com a opinião de uma especialista sobre o consumo de conteúdos da internet, estarem mais em alta do que os da TV aberta e a cabo. E quais são as suas opiniões sobre esse assunto? Vocês assistem mais TV ou gostam de ver conteúdos produzidos por YouTubers? Quem sabe vocês gostam até de assistir os streamers. Agora, vamos conferir a intertextualidade nessa reportagem? Para começar, vou explicar para vocês sobre a citação direta, que é o tipo de intertextualidade presente na notícia. A citação é um tipo de intertextualidade em que transcrevemos, ou seja, escrevemos o que a outra pessoa fala ou escreve. A citação direta é aquela que transcreve parte de uma obra exatamente como o autor ou autor escreveu. Vejam só. Como escreveu Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. Vejam que aqui ocorre a identificação de quem escreveu. Olha, como escreveu Gonçalves Dias.
E depois a citação que fica entre aspas. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ó, aspas aqui no início e no final, ok? Agora vamos ver como isso ocorre na reportagem que eu li com vocês. Para começar, vamos ler esse trecho juntos para entendermos melhor. Vamos ler comigo. Mateus e seus amigos não sabem o que almoçar com a trilha do jornal hoje, nem vão dormir após o fim da novela das 21 horas. Se eu assisto a TV normal, como assim? Questiona o garoto. Bom, só se houver jogo. A experiência de ver televisão não é mais familiar, é individual. Foi uma mudança comportamental das novas gerações, afirma a diretora do YouTube no Brasil, Fernanda Serávulo. Vocês perceberam como, nessa parte, temos a fala de duas pessoas? Cada uma delas traz um novo tipo de informação ao texto. Vamos identificar juntos. Vejam que, nessa primeira parte aqui, temos a transcrição da fala do garoto Mateus, que diz assim: se eu assisto a TV normal, como assim? Aí temos essa parte aqui, questiona o garoto, que é da autora do texto, e, novamente, a fala do Mateus. Bom, só se houver jogo. Essas partes aqui que eu grifei com vocês são a fala do Mateus. E vocês perceberam como essa fala dele dá mais ênfase à informação de que a geração dele não assiste a televisão mais, assiste cada vez menos? Depois, mais ao fim do parágrafo, nessa segunda parte, nós temos a fala da Fernanda Serávulo, que é a diretora do YouTube no Brasil. Vejam só. A experiência de ver televisão não é mais familiar, é individual. Foi uma mudança comportamental das novas gerações. Essa parte toda aqui é dela. Agora, vamos colocar essas duas partes em uma tabela para que vocês consigam entender melhor o que eu quero dizer. Como eu disse para vocês, vamos colocar nessa tabelinha as informações que nós destacamos. Vamos dividir essa tabela em 3 partes. Quem falou, o que falou e a informação que acrescenta ao texto, a informação acrescentada. Primeiro, temos Mateus, o garoto da entrevista, falando. Ele diz que, se eu assisto a TV normal, como assim? Bom, só se houver jogo. Essa fala acrescenta a seguinte informação ao texto. A geração a qual Mateus pertence assiste cada vez menos televisão, dando preferência aos conteúdos da internet. Agora, temos a fala. A experiência de ver televisão não é mais familiar, é individual. Foi uma mudança comportamental das novas gerações, que foi dita pela Fernanda Serávulo. E a informação que ela acrescenta ao texto é a de que houve uma mudança comportamental entre as gerações. Agora que já aprendemos mais sobre as características do gênero textual resenha, que tal praticarmos nossos conhecimentos com algumas atividades? Vamos lá? Questão número 1. Expliquem com suas palavras o que significa intertextualidade. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 1. E aí, conseguiram responder? Aposto que foram ótimas respostas. Contudo, é importante que vocês se atentem ao ponto principal da resposta, que é: a intertextualidade significa a relação, a conversa que um ou mais textos têm entre si. Sendo assim, intertextualidade é o nome dado à presença de textos dentro de outros textos, fazendo referências, citações, alusões, etc. Agora, questão número 2. A citação direta ocorre quando? Letra A. Acrescentamos nossas ideias na fala de um autor. Letra B. Refutamos, ou seja, questionamos a ideia apresentada por outra pessoa no texto. Ou letra C. Transcrevemos exatamente o que foi dito ou escrito por outro autor, sem alterar suas palavras. Mais um tempinho para vocês pensarem.
Resposta da questão 2 é a letra C. Transcrevemos exatamente o que foi dito ou escrito por outro autor sem alterar suas palavras. E a nossa aula está chegando ao fim. E por isso, quero lembrar vocês de marcarem suas presenças no nosso encontro de hoje. É muito importante. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na TV, preencher o formulário e marcar a presença. Agora, vamos revisar o que vimos hoje? Nessa aula, relembramos o que é intertextualidade e como ela funciona. Revisamos o gênero textual reportagem e como a intertextualidade funciona em textos jornalísticos. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Vamos ler um outro trecho da mesma reportagem que eu trouxe para vocês nessa aula. Vamos ler juntos. Luba, que coleciona momentos hilários com a mãe, acredita que a chave do sucesso é a proximidade com a audiência. Diferentemente de artistas, atores ou cantores, a gente está muito próximo de quem nos vê. Fazemos vídeos do quarto, da sala. A relação é mais pessoal e nos veem como amigos. Ele, com 27 anos, se considera, no entanto, dessa geração que assistia ao JH na hora do almoço e fica surpreso diante das mudanças tão rápidas. Agora, eu quero que vocês registrem seus cadernos qual é a citação presente nesse texto aqui, nesse trecho, quem falou essa citação e o que ela acrescenta de novo ao texto. Depois de escreverem as respostas em seus cadernos, eu quero que vocês tirem fotos e enviem para o nosso WhatsApp aqui do Dever em Casa. O número é 27 99 66 101 43. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. E a nossa aula chegou ao fim. Eu quero lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, que é o @Dever em Casa na TV, e acessarem o nosso site, tvdeverencasa.com.br. Lá vocês conferem toda a nossa programação, além de poderem ver e rever as aulas exibidas aqui nos nossos canais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, se cuidem e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!